A gente conversa então com o Edenilson Provence, né, que é técnico agrícola da sede da Cooperativa Espumoso. O Edenilson vai falar com nós, então, na nossa entrevista técnica da semana, sobre toda essa questão que tange as lavouras de inverno e também, né, já prevendo as lavouras de verão, principalmente até essa questão de solo, que foi tema, inclusive, até de uma palestra que a gente repercutiu há pouco aí, sobre essa questão toda que faz parte, o que aconteceu com o solo nas últimas enchentes, o que o produtor tem que tomar cuidado, porque isso influi diretamente, né? Que o solo é a base de tudo, o plantio da próxima cultura carro-chefe da região, que é a soja. Mas o nosso foco aqui, primeiramente, né, Edenilson, é as lavouras de inverno. Traça para nós aí a região aqui de Espumoso, como é que foi o comportamento do nosso produtor em termos de implantação de culturas de inverno. O pessoal diminuiu a lavoura de trigo, focou mais na aveia, no que o nosso associado procurou focar nas culturas de inverno. Saudação, obrigado por esse nosso convite, Edenilson. Minha saudação, Roger, a você, aos ouvintes, aos associados da Cotriel. Realmente nós estamos iniciando uma outra safra, né? Viemos numa safra sofrida de verão, iniciando uma safras de inverno agora e, primeiramente, já não está como a gente queria, né? Tivemos 2 enchentes aí, onde cerca de 60%, 70% do produtor já tinha implantado a cultura do trigo, e essas lavouras realmente foram bastante prejudicadas, sofreu bastante com erosão, houve muita lixiviação de nutrientes, principalmente potássio, nitrogênio. E esse outro plantio agora dessa semana aí, final da última semana, agora também precisando um pouquinho de chuva, então a gente fala que viemos em 2 semanas com 2 enchentes, e agora nós vamos ter 15, 20 dias ou mais sem chuva, né? Então realmente é um teste para o produtor cada plantio, né, e cada colheita, né? Ultimamente o nosso Rio Grande está sendo difícil, né? Como é que está esse estado de emergência dessas culturas que estão implantadas, tanto trigo quanto as aveias aí, depois de todo esse cenário, hein, Edenilson? Roger, as aveias que foi plantado anteriormente está boa, né? Está muito boa, estante bem germinado, já tem cobertura no solo. E o trigo que foi implantado na metade do mês de junho, ele, em termos de germinação, no geral, até que ficou bom, né? O que aconteceu foi aonde tinha áreas mais úmidas que esse trigo não conseguiu germinar, né? Por causa do excesso de umidade. E agora o solo muito compactado, devido a todas as chuvas que veio, escorreu essa lâmina de água superficial e compactou esse solo, né? Então o trigo está com bastante dificuldade agora. Já é possível observar doenças e pragas nestas culturas que já estão estabelecidas, Edenilson? Não, Roger, por enquanto ainda não, né? Nós não tivemos ainda incidência de pulgão constatada ainda na lavoura de trigo, mas sempre ficar, né, e monitorando. E doença também, né? Antes do perfilhamento aí, dificilmente tenha doença que venha a prejudicar, né? Mas a partir de agora, ficar atento principalmente para pulgão em termos de praga, e doenças, manchas foliares que podem começar a ter também na lavoura de inverno. Que a recomendação que está sendo passada em questão de adubação de cobertura para cada cultura nesse estágio, Edenilson? A aveia branca que o produtor fez, a maioria já está na fase de perfilhamento, né? Então está na hora do produtor aplicar nitrogênio. Quem não aplicou, então que aguarde agora a próxima chuva para fazer a aplicação de nitrogênio, né? Quanto ao trigo, quem implantou no início do mês de junho, então ele já estaria na hora de começar a pensar em fazer a ureia. Mas quem não fez agora também deverá ser aguardado, e próximo, no meio da semana que vem, talvez nós vamos ter alguma chuva, que o produtor faça antes dessa chuva ou logo após essa chuva, né? Então ficar atento que mais nesse momento, em termos de adubação, é fazer nitrogênio. Talvez aonde teve mais chuva, o produtor usou uma adubação mais baixa, que você coloque também um potássio para dar uma fortalecida nessa planta. Estamos conversando com o Edenilson Provence, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel da sede da Cooperativa Espumoso. A questão de manejo de plantas daninhas, o que é preciso atenção nesta fase, Edenilson? Agora, Roger, o que mais preocupa é a azevém, né? A nossa lavoura, na nossa região aí, tem bastante incidência de azevém,
E alguns produtores aplicaram algum herbicida, né, pré-emergente, que não significa que ele não precisa fazer agora o pós, mas a maioria tem necessidade de fazer pós-emergente agora próximo ao perfilhamento ou no perfilhamento. Ficar então bastante atento agora para o controle de azevém. Quanto a folhas largas, é o momento também de logo no perfilhamento fazer a aplicação para controle de buva, controle de verdejos de inverno que vem no meio da cultura do trigo. Isso, além de ajudar agora no trigo, ele vai facilitar o manejo para as culturas de verão. Então o produtor agora nesse perfilhamento do trigo tem bastante coisa para fazer, além de nitrogênio, controlar invasoras, né? Como tu disseste, então, há diferenças notáveis então, no desempenho entre as áreas com diferentes manejos de solo, Edenilson? Sim. O produtor que fez uma boa dessecação e usou um herbicida pré-emergente, ele tem bem menos invasoras agora, né? Então, esse está mais tranquilo. Mas quem não fez isso tem que avaliar lavoura para ver produto que se aplique e dosagem que se recomenda para fazer o controle dessas invasoras no meio do trigo. Bem, Edenilson, vamos agora sair um pouco do inverno e vamos para a questão do verão, né? Nós estamos aí há alguns meses, né? Claro que passa muito rápido, o produtor muito já está avisando a própria cultura de verão, alguns mantiveram pousio, outros estão com a cobertura como tu descreveste. Agora, práticas que o produtor já pode ir pensando no inverno para impactar positivamente no plantio de verão? O produtor, primeiramente, tem que ver o que ele tem implantado, né? E no meio dessa cultura da aveia, que ele vai fazer o plantio do milho ou da soja, geralmente da soja, né, que a nossa área de milho é pequena, mas aquele produtor que tem aveia para o plantio do milho, ele tem que se preocupar agora para ver o que tem no meio dessa aveia. Se tiver uma quantidade grande de azevém, então o produtor tem que fazer uma dessecação bem mais antecipada, aí na faixa de 30 dias antes, 35 dias antes, então dá para ver que já está quase na hora do produtor dessecar para plantar milho. Quando é aveia, se fizer com 20 dias já é o suficiente, né? E o produtor que tem a cobertura de inverno até pousio para plantio da soja, nesse momento é o momento ideal para fazer o controle de invasoras, como buva principalmente, né? Então o produtor tem que usar o produto ideal para que mais adiante ele não venha a ter muitos invasoras antes da cultura da soja. O momento mais barato de se fazer o controle é agora, né? Mas o produtor sempre tem que prestar atenção em temperatura, que nós deveríamos ter uma temperatura amena, não temperatura muito baixa, que dificulta o controle, né? Então, nesse momento, tenha sol e com temperatura entre 15 graus e 25 graus por aí seria o ideal. Já é possível definir cultivares para a próxima safra de verão? O que o produtor tem que levar em conta nessa questão da escolha? A gente sabe, né, Edenilson, que claro, o associado, o produtor em geral, ele tem as cultivares da sua preferência, ele vai experimentando cultivares que funcionam num ano, não funcionam no outro, ele vai escolhendo áreas que planta, ele diminui uma variedade e coloca em outra. Como é que está essa questão? O que tu podes dizer a respeito dessa questão de definição de cultivares para a próxima safra de verão? Roger, a maioria do produtor já definiu o que ele quer para a próxima safra, né? Isso sempre baseado na safra anterior. Hoje nós temos bastante tecnologia, né, dentro das variedades. Nós temos as variedades Enlist, que é uma variedade que nós conseguimos colocar herbicidas à base de glufosinato, 2,4-D, glifosato, né? Então, quem tem mais problema de invasoras, principalmente caruru, que é uma planta que está bastante preocupante para nós, a quantidade que está aumentando e a dificuldade de controlar. Então quem tem um problema sério que deve partir para uma variedade Enlist, né? E também tem aquele produtor que se preocupa mais com a ferrugem. Hoje nós temos variedades muito boas, né, que são tolerantes à ferrugem, né? Não resistente, tolerante. Isso significa que o produtor faz o manejo praticamente normal na ferrugem, né? E tem um controle muito bom. Nós há 2 anos, que foi um ano de excesso de chuva, nós tivemos muita perda por ferrugem, né? O produtor que tinha as variedades TF, que é tolerante à ferrugem, teve uma produtividade bem mais alta.
Então hoje nós, além das tradicionais variedades que nós temos essas variedades que carregam essa tecnologia TF e as tecnologias Enlist que conseguimos controlar bem melhor, né, as invasoras. Edenilson, a gente está percebendo, o produtor ele está, né, sobre essa questão de correção, adubação, análise de plantio de verão, né, o produtor está se mexendo, se planejando para isso, uma vez que essa questão do solo, como eu disse lá no início, e foi em tema até de uma palestra para vocês da área técnica essa semana com o Dr. Jackson Fiorini e da CCGL, toda essa questão da análise física, química do solo, como é que tu estás encarando, como é que o associado está procurando se informar e ir atrás dessa questão toda do solo para ter a base de tudo que é o solo bem desenvolvido para o verão? Olha, Roger, nesse momento, né, o produtor já até passou a época de fazer análise, já deveria ter feito logo após a colheita da soja para ver o que precisava de correção de solo, né? Nós temos uma perda de solo, de fertilidade muito grande pelas quantidades de chuva que tem vindo em curtos espaços de tempo, né? Nós temos perdido por estiagem, mas também por excesso de chuva em curto espaço de tempo. Nessa época de inverno é a melhor época para correção de solo, principalmente de calcário, né? Quem tem que colocar correção de solo de calcário teria que ser nessa época de inverno, né? Então o produtor pode também ainda realizar uma análise de solo e vir corrigir o solo, mas nós temos que se preocupar bastante em fertilidade de solo. Com certeza, Roger, essas dificuldades que nós estamos hoje em produtividade, o produtor, a maioria aí com dificuldade já de contratação de custeio com seguro, ou principalmente com Proagro, né, que já utilizou o número de Proagros, e as normas do governo cada vez dificultando mais, nós temos que nós nunca deveria ter parado, mas temos que voltar a se preocupar muito mais com o nosso solo, né? Quando a gente não tem garantia do custo da lavoura, nós temos que ter um solo onde consiga nos responder melhor nos anos com mais dificuldade. Hoje tem muitos produtores, né, que partiu para mix, partiu para uma veia de ciclo mais tardio e plantando no cedo para ter uma cobertura melhor, aonde se nós tivermos veranículo de 15, 20 dias é normal, que não afeta nós, né? Mas nós temos tendo 30 dias sem chuva, temos 25 dias, umas chuvas pequenas e depois mais um período de estiagem. Isso, se nós tivermos um solo bem estruturado, nós vamos suportar isso com prejuízos menores, né? E se nós não investir em solo, com certeza nós vamos ter muita dificuldade logo adiante, mais do que temos hoje, né? Porque eu que faz um bom tempo que estou na Cotriel, nós já tivemos bastante dificuldade com o clima, né? Com o endividamento do produtor, e conseguimos dar a volta e nós vinha muito bem, né? Agora nós estamos de novo num período crítico. Mas com certeza vamos investir em solo, vamos gastar o necessário, né? Mas investir aonde dá retorno. E o solo, não tem dúvida que é aonde mais dá retorno para nós que nós investir. Muito bem, a gente agradece então Edenilson Provence, que é técnico agrícola da unidade da sede da Cotriel.